Números ordinais. Os números ordinais servem para indicar a posição, a ordem e o lugar. Eles estão muito presentes no nosso cotidiano, seja na fila do supermercado para saber quem será atendido primeiro, também nos dias da semana, ou ainda para indicar quem chegou primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio de uma competição esportiva. Para identificar um número ordinal, sempre utilizamos o indicador ordinal, que é a letra O ou A, alinhada à direita do número. Por exemplo, para indicar quem chegou na posição de número 1, nós escrevemos primeiro lugar. Agora vejamos alguns números ordinais e como eles são escritos por extenso. Iniciando pelo número 1, que é conhecido como primeiro. O número 2, chamado de segundo. O número 3, que é o terceiro. O número 4, que é o quarto. E o número 5, que é o quinto. O número 6, que é o sexto. O número 7, que é o sétimo. Número 8, que é o oitavo. O número 9, que é o nono. O número 10, que é o décimo. O número 11, que é o 11º. O número 20, que é vigésimo. O número 30, que é trigésimo. O número 40, que é quadragésimo. O número 50, que é quinquagésimo. O número 60, que é sexagésimo. O número 70, que é septuagésimo. O número 80, que é octagésimo. O número 90, que é nonagésimo. E o número 100, que é centésimo. Agora vejamos um exemplo prático para entender melhor os números ordinais. Nossos amigos participaram de uma corrida e subiram ao pódio para receber suas medalhas. Qual é a cor da camisa de quem ganhou em primeiro e último lugar? A resposta é: em primeiro lugar, está com a camisa verde. E em último lugar, que é o terceiro lugar, está com a camisa vermelha. Vejamos outro exemplo. Qual é a posição da pessoa de camisa vermelha? A resposta é terceira posição. Agora nós vamos ver a nossa atividade de hoje, que é no bloco de atividade, página 105. Nós iremos estudar números ordinais. A corrida dos sapos. Aqui nós temos 10 sapinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugar, ou décima posição. Um grupo de sapos decidiu participar de uma corrida. Descubra em qual posição cada sapo chegou e organize as informações na tabela. Primeiro, nós temos o sapito. O sapito chegou entre os 3 primeiros lugares, mas não ficou na segunda e nem na terceira colocação. Será qual colocação que o sapito ficou? O sapão chegou logo atrás do 6º colocado. Então você vai contar: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Assim que você irá descobrir. O sapólio ficou entre os 3 primeiros colocados, mas não foi nem o primeiro e nem o terceiro. Qual posição ele ficou? O pintadinho chegou em último lugar. Será qual posição que ele ficou? O enrugado chegou entre os 3 primeiros, mas não foi
primeiro e nem segundo. Então, você vai contar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ok? E o gordão chegou bem na frente do sapão. Pepito chegou depois dos 3 primeiros colocados. Lisão ocupou a penúltima posição. Manchado foi o primeiro entre os 3 últimos. Quais são os 3 últimos, crianças? Olha aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Olha só os 3 últimos, né? Então, Manchado foi o primeiro entre os 3 últimos. E o Linguado chegou depois do quarto e antes do sexto. O que você vai fazer? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Então, ele chegou depois do quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E antes do sexto. Quinto, sexto. Qual a posição que ele ficou? Agora que você descobriu qual a posição de cada sapinho, você vai organizar as informações aqui na tabela. Então, você irá escrever aqui. Qual a posição que ele ficou? Ficou na primeira posição. Então, nós vamos colocar o número 1 e o Azinho aqui, né? O A significa primeira. Primeira posição. Ok? Agora você irá fazer o resto da tabela. Agora aqui, represente a cena da corrida por meio de um desenho. Observe as informações obtidas sobre as posições e os nomes dos sapos. Então, você irá fazer o desenho neste quadro aqui, tá? Tchau! Até a próxima aula!